tarde a todos os colegas que se encontram aqui no nosso auditório em Brasília e também àqueles que acompanham essa transmissão da TV Bacen a partir das suas estações de trabalho em todas as praças do Banco Central do Brasil. Nós estamos, nesse momento, dando continuidade à Semana de Saúde do Banco Central do Brasil, contando agora com a palestra Saúde Mental e Trabalho, que vai ser proferida pelo professor Dr. Vanderlei Codo, que é coordenador do Laboratório de Psicologia do Trabalho do NB e criador do Diagnóstico Integrado do Trabalho, DITE, sobre o qual ele vai também trazer algumas palavras aqui para nós, que tem o mérito de avaliar de modo integral a saúde mental, todo o contexto do trabalho, incluindo a saúde mental do trabalhador. Eu queria, então, passar a palavra para o professor Codo, agradecendo a ele a presença aqui entre nós. Teve que fazer aí um voo, chegou agorinha, para aqui poder participar desse nosso evento. Portanto, professor, muito obrigado pela sua presença conosco. Obrigado a vocês. Bom, são muitas as formas de abordar e as discussões possíveis sobre saúde mental e trabalho. Antes de mais nada, talvez fosse interessante desfazer algumas confusões. Saúde mental e trabalho não é estresse e não se lida com saúde mental e trabalho como se lida com estresse. Estresse virou uma autêntica parafernália, uma autêntica mania do final do século XX e início do século XXI, e pode significar tanto ganhar na loteria como perder a mãe, são uma resposta, uma variável extremamente larga de respostas, e ela acabou se tornando, infelizmente, uma categoria de muito pouca valia para a análise e para a compreensão do ser humano de um lado e das situações de trabalho do outro. Nós vamos estar falando em sofrimento psicológico, nós vamos estar falando em prazer no trabalho, nós vamos estar falando em saúde mental no trabalho, que é algo que procura penetrar na psicodinâmica. É diferente da discussão ou da investigação sobre estresse, que trabalha de uma forma extremamente genérica e sem diferenciar qual é o processo, qual é a psicodinâmica que está ocorrendo. Eu coordeno um laboratório que estuda trabalho desde 1981 e na forma do Laboratório de Psicologia do Trabalho desde 1986. Nesse período a gente publicou uma série de coisas, por exemplo, o livro Indivíduo, Trabalho e Sofrimento, por exemplo, o livro Sofrimento Psíquico nas Organizações, onde inclusive tem uma investigação, uma pesquisa sobre bancários. Não pensem que vocês vão encontrar o vosso programa de trabalho lá, vocês não podem ser considerados simplesmente como bancários. A estrutura e o tipo de trabalho do Banco Central é rigorosamente diferente da estrutura e do trabalho dos bancos privados ou públicos. Você talvez encontrar uma ou outra semelhança, raramente você vai encontrar o mesmo tipo de trabalhador. Depois disso, e de alguns outros livros, isso tudo foi feito na Universidade de São Paulo, e depois nós nos transferimos para Brasília em 1995, onde também trouxemos o Laboratório de Psicologia do Trabalho e montamos uma estrutura aqui. A Brasília, logo que o laboratório chegou em Brasília, nós realizamos um estudo entre os educadores, um estudo que foi publicado num livro que chama Educação, Carreira e Trabalho, e que até hoje é o estudo mais completo que existe sobre saúde mental de educadores. E outra vez voltamos a estudar bancários, agora num estudo nacional. É o terceiro estudo que se faz sobre bancários, o primeiro nacional. E de novo, volto a dizer, não se trata da mesma questão aqui, onde a gente descobre a síndrome do trabalho vazio, que é um tipo de sofrimento psicológico que afeta particularmente os bancários.
Quem quiser ler sobre a síndrome do trabalho vazio, ela está, por exemplo, publicada, tem um capítulo publicado num livro que chama O Trabalho Enlouquece, Pergunta. A maioria desses livros que eu estou falando para vocês são da Vozes. Existe uma ou outra publicação pela Brasiliense também. Agora, por exemplo, está sendo preparado um outro livro que se chama Por uma Psicologia do Trabalho, e que vai ser editado pela Casa do Psicólogo pela primeira vez. Bom, toda essa parafernália, todo esse monte de letrinhas reunidas, quis fazer o quê? Quer entender o quê? Veio a que fins? Veio para tentar compreender um pouco do trabalho humano. Não se trata, por exemplo, de uma psicologia das organizações que busca na psicologia eventos que possam vir a ajudar na compreensão da organização ou na administração. Não se trata de uma psicologia desse tipo, nada contra uma psicologia desse tipo. Se trata de uma psicologia que acredita que parte do pressuposto que o trabalho é importante para a compreensão do indivíduo. Trabalho e esta é a primeira coisa a apresentar para vocês. Trabalho é uma maneira de construção da identidade. Mais ainda, trabalho é a única maneira adulta de construção da identidade. Sexualidade define a tua identidade, educação define a tua identidade, a família define a tua identidade, a nacionalidade define a tua identidade. Por que essas coisas definem identidade? Porque são elas que permitem que você se pareça consigo mesmo, com que você se reconheça. E o trabalho, ele faz com que você pareça consigo mesmo e faz com que você se reconheça. Tente ficar 10 minutos conversando num ponto de ônibus. O pessoal do Banco Central toma menos ônibus que o resto da população, é verdade. Mas ele fique num ponto de ônibus e fique conversando durante 10 minutos. Fatalmente você vai falar sobre o seu trabalho e vai ouvir sobre o trabalho de alguém. Não é? O teu trabalho te impõe um modo de vestir, te impõe um modo de falar, te impõe um modo de sentir, etc, etc. Quantos profissionais formados em universidade você conhece que casaram com metalúrgico ou metalúrgica, com operário ou operária? E quantos psicólogos que você conhece casados com psicólogo, sociólogo com sociólogo, administrador de empresa com administrador de empresa, advogado com advogado, daí por diante. As pessoas se reconhecem e se constroem pelo trabalho muito mais do que, por exemplo, pelas relações primárias, etc. Pelo menos quando a gente está falando de um ser humano adulto. Essa é uma questão importante. E isto vai definir o que é que nós vamos entender por saúde e por doença mental. O que é saúde mental, o que é prazer, o que é sofrimento. Vou começar pela discussão do prazer. O que é prazer? A colocação vem de Maturana, que é um biólogo. Perguntaram a ele, um aluno perguntou a ele, para que serve a vida? Não quero saber o que é a vida, não quero saber como é a vida, eu quero saber para que serve a vida. E ele não sabia responder. Ele ficou muito chateado, afinal um biólogo, sem responder uma pergunta tão básica dessa, prometeu para o aluno que depois de um ano ele lhe daria a resposta, e veio depois de um ano com a resposta. A função da vida é a de continuar vivendo. A vida serve para continuar vivendo. A vida é um sistema fechado que preserva a si mesma. Se a gente pegar essa formulação do Maturana, que foi extremamente rica, que deu várias e várias publicações em várias áreas, várias coisas publicadas, inclusive em psicologia, se você pegar essa formulação e começar a discutir prazer com ela, a que conclusão que você chega? Prazer é o que permite a vida continuar vivendo. E sofrimento
é o que impede a vida de continuar vivendo, ou o que dificulta a vida de continuar vivendo. Então, olha lá para os prazeres os mais incontestáveis, né? Comer, beber, dormir, sexo. São prazeres que nós dividimos com o animal. Todos eles são prazeres na exata medida em que permitem a vida continuar vivendo. Você comer, você dormir, você beber, são extremamente prazerosos, e você fazer sexo são extremamente prazerosos na medida em que são atividades que preservam a vida. E implicam em sofrimento quando são de alguma maneira impedidas, dificultadas, daí por diante. A impossibilidade de fazer sexo com quem você ama, a impossibilidade de você comer, a impossibilidade de você dormir direito, a impossibilidade de você beber, etc, etc, são sofrimento na exata medida em que implicam em um movimento que vai contra a preservação da própria vida. Olha que interessante. Pensa no ser humano. Até agora, tudo que a gente está vendo sobre prazer e sofrimento, dividimos com todos os animais. Todos os animais comem, bebem, dormem e fornicam. Nós também, todos os animais sentem prazer nisso tudo. Nós também, todos os animais sofrem quando isso não pode acontecer. Nós também. Até agora estamos falando do animal do homem. E quando a gente pensa no homem do homem, qual é a diferença? A diferença é que o homem do homem constrói significado. Não é? O homem significa. O que é significado? Devia trazer uma transparência, mostrar para vocês bonitinho, mas eu não sou bom nisso. Significado quer dizer, imagine uma transparência. Signo, traço, ficare. O signo que fica. Deixar um sinal, deixar uma marca. Isto é construção de significado. Significado é quando o gesto é maior do que ele mesmo. Quando o gesto fica, quando o gesto permanece. O homem é o único ser que significa. É o único ser que fica, permanece apesar dele. O homem é o único ser transcendente. É o único ser que foi capaz de inventar Deus. Por que que o homem é transcendente? O que é que faz do homem um ser transcendente? O que é que faz do homem um ser que é maior do que ele mesmo? Nós somos imortais. Nós ficamos. Eu costumo brincar com os meus alunos, esta sala está cheia de fantasmas. Tem o fantasma do eletricista que colocou essas lâmpadas no lugar. Tem o fantasma do Thomas Edison, que descobriu como é que essas lâmpadas funcionam, e de todas as fábricas e todos os inventores que vieram depois dele. E de todas as pessoas que investigaram de maneira frustrada antes dele. E fantasma de todos os marceneiros, de todos os tratadores de couro, de plástico, todos os pedreiros, toda a tecnologia de construção civil embutida aqui dentro. Todas essas pessoas, vivas e mortas, elas estão influenciando a nossa vida agora, a nossa conduta agora, a nossa posição agora. Nós não estaríamos sentados, não estaríamos falando nessa coisa estranha aqui na minha frente, vocês não estariam ouvindo alhures, se não fosse essa história toda cristalizada, essa história toda humana cristalizada no trabalho, cristalizada nas coisas. Nós ficamos, nós somos imortais. Nós inventamos a religião por isso, porque nós somos ao mesmo tempo um ser biológico que morre e um ser humano que nunca morre, que é eterno. O velho provérbio chinês, que já se transformou em vulgata, em lugar comum, para ser um ser humano é preciso plantar um livro, escrever um livro,
escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Né? Pode ser qualquer ordem, pode ser plantar um filho, escrever uma árvore, vale também. Essa capacidade de permanecer que define o ser humano. Como é que o ser humano permanece? Como é que o ser humano fica? Como é que o ser humano constrói significado? Através de duas coisas: do trabalho e da linguagem. Através da linguagem, nós ficamos. Eu posso falar da água sem vê-la, sem bebê-la. Eu posso falar horas sobre água. Eu tenho o dinheiro, que é a produção abstrata, que é toda a produção do mundo concretizada em moeda, que é uma ideia. O dinheiro não é. O dinheiro é uma ideia. É uma ideia que determina todos nós. Né? Uma ideia que se torna concreta nas nossas relações cotidianas. É uma abstração que nós fizemos parte inelutável do nosso cotidiano. Eu penso que tenho algo na minha conta, você pensa que me vendeu algo, eu penso que passei algo para a tua conta e você acredita que há algo na sua conta. E todos nós vivemos com isso e podemos comer. E se não houvesse essa fantasia, nenhum de nós comeria. Né? Nenhum de nós poderia morar, dormir, etc. Nós construímos esse planeta. Nossos inimigos são humanos. Nossos carinhos, nossos afetos, nossos ódios são humanos. E são humanos na medida em que significam. E significam pelo verbo. E significam pelo trabalho. A psicanálise é uma ciência que vem completando 100 anos. Que descobre que o ser humano enlouquece pelo verbo. Enlouquece pelo significado das palavras, pela relação entre as palavras e a vida. Particularmente na versão de Lacan, particularmente com o trabalho de Lacan, que continua o trabalho da psicanálise. A psicologia do trabalho é uma ciência nova e tem se mantido como ciência até agora, porque descobriu que o homem também pode enlouquecer através do trabalho. Assim como a palavra pode romper essa relação de significado que implica em sofrimento, o trabalho também pode romper essa relação de trabalho que implica em sofrimento. Por que o trabalho permite tanto prazer? Porque permite que o homem continue sendo humano. Por que o trabalho permite tanto sofrimento? Impõe tanto sofrimento? Porque impede ao homem de ser humano. Porque dificulta o homem de ser humano. Quando o processo de alienação foi investigado por Karl Marx, e eu fico muito feliz de poder falar em Karl Marx no Banco Central. Antes eu não podia falar nem na universidade, imagina poder falar de Karl Marx no Banco Central. Então, os tempos mudaram muito. Eu aprendi a teoria marxista sem ouvir o nome de Karl Marx, porque não podia falar na universidade, era proibido. Bons tempos em que... Bons tempos não para nós, é claro. Em que era proibido pensar no país, era proibido refletir sobre o país. Bom, a alienação, o que ela vai fazer com o trabalho? Ela vai impedir o homem de se reconhecer no produto. Ela vai impedir o ser humano de saber o que está fazendo. Por exemplo, um indivíduo numa linha de montagem realiza automóveis e não sabe fazer um automóvel. E não sabe sequer qual o papel que tem aquele parafuso que ele está apertando no conjunto do processo. Não é? O que se dizia desse trabalho no início do século e o que vale para se continuar sendo dito até agora? É um trabalho que faz com que o indivíduo se sinta um animal quando ele está sendo humano
e se sinta um humano quando ele está sendo animal. Quando ele está na situação de trabalho, que é uma situação humana, estritamente humana, exclusivamente humana, ele se sente como animal. Quando ele sai do trabalho e vai comer, beber, dormir e ter atividade sexual, ele se sente livre e humano. O animal do homem se torna sinônimo de liberdade. O homem do homem se torna sinônimo de escravidão. É esta impossibilidade de humanização que traz o sofrimento no trabalho. É a possibilidade de realização e de criação de significado que traz o prazer no trabalho. Os americanos adoram uma síndrome e inventaram uma síndrome do workaholic. Ok, existem mesmo workaholics, existem pessoas que são viciadas no trabalho, são pessoas que fogem do trabalho fogem da vida através do trabalho. Não conseguem viver, não conseguem amar, não conseguem ter relações com as pessoas, então trabalham. Isso é o workaholic e logo, como o estresse, como quase tudo, se transforma em qualquer sentimento de prazer no trabalho, se transforma em workaholic, e nós, no laboratório, inventamos um termo para contrapor a essa síndrome. A gente começou a falar em work lover. Existe work lovers, existem simplesmente pessoas que gostam do que fazem, que trabalham muito bem, que criam, que se reconhecem, etc. Há trabalhos que são mais apaixonantes do que outros, que são os trabalhos que te permitem criar mais e construir mais significado. O trabalho de um artista, o trabalho de um cientista, o trabalho de um professor, para citar alguns exemplos. Todo o problema é esse. Todo o problema é saber que construções de significado o trabalho está permitindo e que construções de significado o trabalho está impedindo. Com isso você tem a equação entre prazer e sofrimento no trabalho. Por que procurar essa equação? Por que querer saber sobre isso? Por que aprender mais sobre essa relação entre prazer e sofrimento psicológico no trabalho? Em primeiro lugar, porque nós precisamos entender mais sobre as pessoas. E a psicologia nasce como uma ciência que tenta entender as pessoas. E tem entendido muito pouco as pessoas, na medida em que não entende o que elas fazem. Né? Outra vez, Karl Marx dizia que uma ciência como a psicologia que se afasta da forma como o homem se constrói, não pode ser uma ciência diferente, tem que ser uma ciência apenas da vulgar necessidade. Uma das razões para entender isso é simplesmente que a psicologia tem que deixar de ser uma ciência da vulgar necessidade. Mas existem outras razões que afetam mais ao Banco Central, que afetam mais aos trabalhadores do Banco Central, e é sobre essas que eu quero um pouco me dedicar um pouco mais. Afinal das contas, eu estou falando com trabalhadores. Trabalhadores que têm características muito particulares, é verdade. O Banco Central é uma instituição única, não tem paralelo, né? Não existe concorrentes ao Banco Central, não existem pessoas que fazem a mesma coisa que se faz no Banco Central. Então, é uma instituição única. Para que serve o estudo de saúde mental e trabalho? Serve para compreender o ser humano, mas serve para que mais? O trabalho pode se beneficiar de um estudo de saúde mental no trabalho? Essa é que é a pergunta. Há um tempo atrás, os estudos em saúde mental e trabalho geraram simples negação. As pessoas simplesmente não acreditavam que pudesse haver problemas de saúde mental ligados ao trabalho. Sim, os poucos autores que acreditaram nisso, o tempo inteiro foram contestados. Se você dissesse para qualquer pessoa que ver o papai e a mamãe fazendo coisas esquisitas durante a noite poderia provocar um problema de saúde mental, qualquer um diria que sim, claro, verdade. Se você dissesse que uma atividade que você ocupa 40 a 44 horas por semana
que é a principal atividade que você faz durante o tempo todo, que depois disso você dorme, assiste uma novelinha, janta e dorme, e no resto do tempo você está trabalhando, e durante 40 anos, se alguém te dissesse que esta atividade podia provocar problemas de saúde mental, dizia, não, imagina, sexo pode provocar problemas de saúde mental, trabalho não. Então, Le Guilhem, por exemplo, com um clássico artigo que é Neurose das telefonistas, a neurose específica e criada pelo fato de ser telefonista. Isso foi uma bomba, isso caiu como uma bomba na psiquiatria, na psicologia e na psicologia do trabalho. Depois de Le Guilhem começou um período de denúncias, né? A saúde mental e trabalho era usada como bandeira para a defesa do trabalhador. Uma coisa digna, uma coisa decente, uma coisa importante. Foram períodos em que denúncias e mais denúncias foram acumuladas com relação à saúde mental do trabalho. Nesse sentido, saúde mental e trabalho virou uma bandeira de luta, eu já disse, e então virou como se fosse produzida por um antagonismo radical entre capital e trabalho. Demoramos muito, e eu estou falando de mim mesmo, porque eu estou estudando isso há muito tempo. Demoramos muito para perceber que saúde mental e trabalho é uma das poucas áreas em que capital e trabalho se beneficiam ao mesmo tempo. Em que um estudo sobre saúde mental e trabalho é um estudo que beneficia o capital e que beneficia o trabalho ao mesmo tempo. Paranoico, vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Paranoico não é o sujeito vigilante. Um sujeito que trabalha na polícia, ele pode ficar vigilante. Não é? E ficar vigilante é fundamental para o trabalho dele, para a eficiência, mas não é paranoico. Paranoico é o sujeito que não pode mais produzir porque fica o tempo inteiro vigiando o que não precisaria ser vigiado. Eu tenho que estar vigilante aqui, porque eu não posso falar besteira. Eu estou aqui no Banco Central, me receberam muito bem, obrigado, eu estou dando uma palestra, como é que eu vou falar besteira? Então eu estou vigilante. Agora, paranoico, eu estaria preocupado que deve ter um jacaré embaixo da cadeira e que vai me comer se eu virar as costas. E aí eu não faço palestra, coisa nenhuma, eu fico o tempo inteiro em busca de um inimigo que eu mesmo inventei. Um deprimido não é triste. Você pode ser triste e produzir poemas belíssimos, né? Grandes obras literárias surgiram da tristeza. Você pode ficar triste porque teu time perdeu, porque tua namorada, teu namorado te abandonou, porque o papagaio emudeceu, o cano d'água furou. Deprimido é o sujeito que não pode levantar da cama. Deprimido é o sujeito que não consegue transformar seus azares em poema. O deprimido é, por definição, um improdutivo também. Ele fica olhando para o teto horas e horas sem saber o que está procurando lá. Um cientista fica olhando para o teto também, mas sabe o que está procurando. É a diferença entre os dois. Depressão, paranoia, histeria, etc, etc. Os males todos que são encontrados no trabalho, eles são rigorosamente improdutivos. Eles não permitem que o indivíduo produza. Bons tempos em que se dizia, não, o fulano precisa sofrer, porque se não sofrer não produz. Hoje a gente sabe que é o contrário, que produz quanto mais bem-estar tiver, que produz quanto mais feliz tiver, que produz quanto mais consciente do próprio trabalho tiver. O Taylor não deixava que as pessoas conversassem durante o trabalho. E nem fora do trabalho, não podiam sair em mais de 4. Porque a comunicação entre eles faria com que eles perdessem a atenção e soubessem dos problemas um do outro. Então não pode coletivizar os problemas. Nós sabemos que não. Nós sabemos que quanto mais as pessoas conversarem, quanto mais comunicarem, quanto mais se conhecerem, quanto mais travarem afeto entre si, é melhor. Há muito tempo que se proibia, isto não terminou há muito tempo atrás, os terminou
está terminando, ainda existem lugares, em que o afeto não podia se manifestar na situação de trabalho. A IBM, por exemplo, se um secretário apaixonasse por uma chefe, ou um chefe se apaixonasse pela secretária, eram demitidos os dois, chefe e secretária, né? A revista Exame comemorou, alguns anos atrás, que um gerentão da IBM foi num casamento entre um chefe e uma secretária, porque era uma mudança de cultura na empresa. Hoje se sabe que afeto é importantíssimo no trabalho, e que é impossível evitar o afeto no trabalho. Quando o afeto é impedido no trabalho, ele se manifesta sob a forma de guerrilha. Ele acontece nos banheiros e nos bares depois do expediente. E aí o que rola é fofoca, o que rola é quem come quem, etc. E acaba sendo muito mais prejudicial para a situação do trabalho. Vocês riem? Isso é sério? Vocês sabem que é sério? Acho que é por isso que vocês riem. Quer dizer, toda essa relação, ela é uma relação que implica em saúde mental. Toda essa discussão é uma discussão que implica na relação saúde e sofrimento, não é? Ok. Hoje não se pensa mais em saúde mental e trabalho como instrumento de denúncia. Hoje se pensa em saúde mental e trabalho como instrumento de gestão. Hoje se descobriu que saúde mental e trabalho é um precioso instrumento de diagnóstico. E sem um bom instrumento de diagnóstico não há possibilidade de cura. Você não consegue compreender o problema. Saúde mental e trabalho, o diagnóstico em saúde mental e trabalho, ele é um excelente documento, ele é um excelente instrumento de diagnóstico. E por causa disso ele é um excelente instrumento de gestão, por duas razões. Primeiro, porque ele revela coisas que nenhum outro instrumento revela. Você quer ver? Um certo mal-estar, uma dificuldade de relacionamento entre os colegas, implicância por parte da chefia, palavras ásperas que se espalham sem nenhuma razão aparente, um certo mau humor, um certo sentimento de que está demorando para a hora passar. Tudo isso implica num desgaste emocional que você não sabe onde está. A loucura é como a felicidade do poeta. A gente sempre a coloca onde a gente quer, mas nunca onde a gente está. A gente sempre coloca a lure, sempre coloca em outro lugar. Já tem gente até que está querendo colocar loucura nas vidas passadas, porque aí fica bem longe e não dá para mexer com ela. E um instrumento que avalie saúde mental e trabalho pode ver antes o problema. Pode ver antes o problema. Aquela rusga, aquela dificuldade de relacionamento na hierarquia, daqui a pouco se transforma num problema e depois num problemão, né? E aí você vai ter que mandar embora alguém, né? De preferência, pelo menos mande o chefe, porque se foi ele que provocou. Mas normalmente não. Normalmente você manda é a vítima, não o algoz. Aí você cria problema em cima de problema, em cima de problema, em cima de problema. O diagnóstico de saúde mental e trabalho vê antes. Enxerga antes essas coisas. Ele te permite que você possa ter noção do que está acontecendo e intervir no que está acontecendo. Uma das perguntas do DIT, do Diagnóstico Integrado do Trabalho, meu chefe não me compreende. Não é? Não existem nas situações de trabalho lugares em que você olha para o teu chefe e fala, você não me compreende. Então, você cria uma situação, um locus privilegiado, sigiloso, eticamente protegido e tal, onde as pessoas podem falar do que estão sofrendo. Essa é a primeira grande razão pela qual saúde mental no trabalho passa a ser um importante instrumento de diagnóstico. E a segunda grande razão, aliás, são três razões. Eu falei duas mentiras, são três.
A segunda grande razão é de que hoje o trabalho depende cada vez mais da saúde mental. A fórmula é singela. O trabalhador desgasta o que utiliza. Nosso presidente era metalúrgico, cortou o dedo, porque era o dedo, tá, o instrumento principal de trabalho na época que ele... Eu ia falar uma maldade, mas na época que ele estava na fábrica, ele cortou o dedo, né? Usava o dedo. Não se usa mais o dedo, não é mais o dedo que se corta dentro da fábrica. Aquele torneiro mecânico que tinha a mão em risco, hoje controla terminais, onde 4 peças diferentes são torneadas ao mesmo tempo e ele fica regulando medidas, etc, etc. Quem era um operário no sentido de operar com a mão, hoje é um operário no sentido de operar com a cabeça. O que o torneiro mecânico de hoje fica fazendo é tomar decisão. E se o desgaste é na cabeça, se o desgaste é na decisão, então esse é o lugar onde o sofrimento vai bater também. Se antes batia na mão, batia nas costas, etc., hoje bate na tua cabeça. Não é? Essa é a segunda grande razão pela qual um diagnóstico de saúde mental no trabalho é importante para que a produtividade aconteça e para que a boa gestão aconteça. Não é? E a terceira razão é que as coisas de afetividade e as coisas dos relacionamentos entre as pessoas, elas sempre são surdas. Elas nunca aparecem. Elas nunca são reveladas. Não é? Não há linguagem no mundo que te permita expor claramente sentimentos. E esses sentimentos, eles perpassam o tempo inteiro qualquer atividade tua. Eu estou falando do trabalho porque eu estou numa situação de trabalho, porque não se faz diagnóstico de saúde mental e trabalho. Se eu estivesse discutindo família, eu te diria a mesma coisa, e outra vez eu ia te dizer que um diagnóstico da família vai passar necessariamente pela afetividade. O diagnóstico do trabalho tem que passar pela afetividade. É isso que eu estou dizendo. E ao passar pela questão da afetividade, necessariamente ele precisa passar pela questão da saúde mental e trabalho. Saúde mental e trabalho. Por que eu estou frisando tudo isso? Porque ainda é possível encontrar em algumas organizações, e eu não estou falando agora do Banco Central, porque eu não conheço o Banco Central a ponto de dizer isso. É possível encontrar em algumas organizações a ideia de que se você está vendo saúde mental do trabalho, é porque o trabalho está deixando todo mundo doido, todo mundo maluco. Né? Se alguém está fazendo um diagnóstico de saúde mental do trabalho, é porque aquele trabalho é ruim, é pesaroso, é desastroso, é complicado, etc. Não. Hoje se faz a saúde mental e trabalho não como uma forma de detectar loucura dentro do trabalho para depois virar denúncia sindical ou para virar dispensa no serviço de saúde. Né? Hoje se faz saúde mental e trabalho como uma forma de gestão adequada, gestão moderna de empresa. Moderna e adequada por quê? Porque funde o bem-estar do trabalhador com a produtividade no trabalho. E apenas, perdoem a arrogância, apenas saúde mental e trabalho é capaz de fundir bem-estar do trabalhador com produtividade no trabalho. Eu costumo brincar dizendo que se 1/10 do dinheiro gasto com recursos humanos de qualquer empresa desse planeta melhorasse mesmo as condições de trabalho, nós estaríamos no melhor dos mundos. A verdade é que se joga dinheiro fora, e muito dinheiro fora. Entre outras coisas, porque se aplica aos recursos humanos na sociedade contemporânea, eu não estou falando só do Brasil,
na sociedade contemporânea o velho adágio que se aplicava à filosofia no início do século passado. É como se fosse a busca de um gato preto num quarto escuro que não está lá, né? Fazer recursos humanos numa empresa buscar entrar num quarto escuro para procurar um gato preto que não está lá, né? Porque nós não sabemos o que fazer, né? Nós não sabemos aonde tocar, nós não sabemos o que atingir. Claro, quando você não tem essa perspectiva, quando você não sabe onde está, o que você faz? Você atira no que você enxerga. E o que você enxerga? Você enxerga a queixa. Olha, o pessoal vem aqui reclamar que está acontecendo isso, então vamos fazer alguma coisa. Aí vai fazer alguma coisa e o problema não estava lá. Aquilo foi só um sintoma. E lá está você tratando de sintoma. Nós estamos vivendo um momento muito particular na sociedade. Nós abandonamos a sociedade do emprego. Acabou o emprego. Acabou para todo mundo. Mesmo para quem é concursado no Serviço Público Federal. Para todo mundo acabou o emprego. Nós estamos substituindo a sociedade do emprego pela sociedade do trabalho. O emprego era o lugar da tarefa. O trabalho é o lugar do gesto. Cada vez menos existe emprego, cada vez menos as pessoas vendem o tempo e cada vez mais passam a vender a construção de sentido, a construção de significado, a possibilidade de transformar o mundo à imagem e semelhança, a possibilidade de brincar de Deus. É o trabalho que nos permite brincar de Deus. É o trabalho, portanto, que nos permite a felicidade. Aquela mesmo de fazer com que um ser humano seja mais humano, que um ser humano possa funcionar, se exercer e se praticar enquanto ser humano. A busca de um trabalho saudável, em termos psicológicos, é a busca da felicidade no trabalho. Se é o trabalho que nos torna humanos, que ele também nos torne felizes. É isso que a gente está querendo quando estuda saúde mental e trabalho. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Obrigado, professor. Temos aí agora um espaço para perguntas que queiram ser dirigidas, né, ao professor Vanderlei Codo, tanto aqui por parte dos colegas que estão no auditório, quanto, como já foi anunciado pela TV, por intermédio de e-mail, né? Então, enquanto a gente faz aquele tempo para o pessoal, né, se decidir perguntar, tem sempre um tempinho, né? Quem vai levantar a mão primeiro? Queria lembrar a todos que nós temos diversas atividades ocorrendo aqui na Semana da Saúde, né? O pessoal todo já deve ter visto ali aqui no 2S, tem uma série de estandes, né? Enfim, e uma feira, né, permanente, com diversos estandes prestando uma série de serviços que já devem ter sido vistos por muitos, né? Também a gente continua amanhã e depois com 2 novas palestras às 16 horas, tanto amanhã quanto na sexta-feira, encerrando a semana com a exibição do filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. Então são avisos da paróquia aqui. Alguém deseja fazer uma pergunta para o professor Cuco, professor Vanderlei? A Flávia. Temos aí um suporte, né, de microfone para poder deixar gravado. Só um pouquinho, gente, já está chegando aí. Você quer vir aqui? Faz a pergunta aqui. Está vindo lá. Quem grava? Fica tudo gravadinho. Professor, boa tarde. No primeiro dia da Semana de Saúde, nós tivemos uma apresentação do Dr. Luiz Roberto Domingues Júnior. Ele é coordenador do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público.
Ele trouxe para a gente algumas estatísticas bastante surpreendentes, comparando o trabalhador da iniciativa privada com o servidor público, né? Em que ele traz, por exemplo, algumas estatísticas de afastamento por estresse e depressão, por exemplo, de cerca de 20 vezes maior no serviço público do que na iniciativa privada, né? Comparações desse gênero. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre isso, né? Quer dizer, comparar um pouco o servidor público, as características do servidor público e o estresse e enfim, a depressão a que ele está associado, quer dizer, esses sintomas patológicos em relação aos trabalhadores da iniciativa privada. Um dos conceitos que se aplica claramente ao serviço público no Brasil, vários outros países também têm o mesmo problema. Por exemplo, a França tem o mesmo problema. É um conceito de gaiola de ouro. As pessoas têm uma série de condições melhores que o deixa o tempo inteiro preso na instituição. E acaba sendo prisioneiro de uma gaiola de ouro. Quer dizer, tem gaiola de ouro, não precisa muito dizer mais, né? Essa é uma questão. A segunda questão é que muito do preconceito que se tem contra o funcionário público é o preconceito de que ele não trabalha, né? Um funcionário público é um vagabundo. Nós andamos estudando isso e nós chegamos à conclusão que sim, existem funcionários públicos que não trabalham. E quando não trabalham, sofrem muito. Se penalizam muito. O jogo de forças políticas cria determinadas estruturas de vácuo, né? Onde você acaba reforçando determinados grupos e colocando no ostracismo outros, né? Como você tem estabilidade, então o serviço público cria determinadas estruturas do tipo purgatório, né? Onde o sujeito fica, as palavras que se usam são fortes, né? As palavras que se usam são fortes. Colocar o fulano na geladeira, né? Dá para te transmitir a sensação, né, do que isso significa. Isso é portador de muito sofrimento, né? A impossibilidade de trabalho. Você pega, por exemplo, um ministério, né? Você tem determinadas luzes que ficam acesas até 9, 10 horas da noite, né? Você tem um grupo que trabalha demais e que não consegue passar essa importância do trabalho que está fazendo para o conjunto da hierarquia, né? O resultado é que lá embaixo muda a prioridade e o fulano não sabe por que mudou. Antes isso daqui era tão importante e de repente mandaram ir devagar ou pararam com tudo e eu não sei por que parou, né? Esse tipo de coisa ele é fortemente provocador de sofrimento, não é? É uma fantasia infantil a ideia de que ficar sem fazer nada é um excelente negócio, né? Quanto tempo você aguenta sem fazer nada? Um monte de funcionários públicos que estão numa posição de ostracismo, exatamente porque não conseguem produzir. E com um agravante sério, ele não consegue produzir numa coisa que ele sabe que é muito importante. Entendeu? Eu estou numa função onde eu poderia resolver problemas disso, daquilo do Brasil. E não posso me mexer. Isso é uma forte agente etiológico de sofrimento. Ele provoca sofrimento e muito. Essa é a primeira resposta para a tua pergunta. A segunda resposta para a tua pergunta é que cuidado, que estresse é um conceito extremamente genérico demais, não é? E pode estar perfeitamente acompanhado de um bom sentimento de felicidade, de um sentimento, né,
Eu costumo brincar que sexo também cansa e nem por isso as pessoas deixam de fazer. Né? Tem muito trabalho que cansa e que é agradável e tal. E que você não teria nenhuma dificuldade de reconhecer como estressante. Então também precisa tomar um pouco de cuidado conceitual com esse processo. Agora, se você pensar não em termos de estresse, em termos de saúde mental e trabalho, eu diria hoje no Brasil, que o funcionário público, sim, sofre mais do que o funcionário da empresa privada. Ainda manteria a mesma afirmação que você me trouxe. Antes de passar à próxima pergunta, tem um aviso para ser dado. Então, está circulando, né? Uns papeizinhos assim, ou vai começar a circular? Os papeizinhos, a gente pediria gentileza para que todos, né, que quisessem, claro, preencham com nome, ramal e departamento, porque vai haver um sorteio de brindes aqui ao final da palestra do Dr. Vanderlei. O que já dá motivo até para comentários seus. Esse sorteio que vai haver aqui, você pode incorporar, talvez, ao que você tenha a dizer, né? Alguém que queira perguntar, por favor? Algo para o Dr. Vanderlei? Ali o meu amigo. Querida, por favor, o nosso amigo. Você, por favor, fala o seu nome, por favor, para ficar gravado, tá? Não. Oi. Oi. Bom, meu nome é Gustavo. O senhor falou de uma mudança da sociedade de simples emprego para trabalho. E essa mudança, o senhor falou do ato de trabalhar, não só do simples fato de ser um mero empregado. Não seria importante também fazer um sistema de saúde mental no estudo para direcionar os estudantes para o trabalho pelo que ele quer mesmo trabalhar e não a busca de um simples emprego para se sustentar? Cada vez mais e cada vez mais a questão da educação formal, né? Essa educação que a gente tem na escola, ela é cada vez mais importante, e cada vez mais a universidade, por exemplo, se ressente de estar totalmente desadaptada para a sociedade que nós estamos vivendo. A nossa universidade hoje, ela forma para o emprego, né? Então, isso era verdade no meu tempo. Já não era muito, mas ainda era verdade no meu tempo. Em 1974 eu saí preparado para ter um emprego. Arrumei um. Eu fiquei nele um bom tempo e com isso me considerava um bom sujeito, né? A universidade hoje não ensina, por exemplo, empreendedorismo. E a grande maioria das pessoas que vão sair de lá vão ser empresários de um homem só. Vão ser pequenos empresários que vão atuar. Você pega, por exemplo, dentro da medicina, da psicologia, das áreas de humanas que dão atendimento, as pessoas vão ter o quê? O seu consultório, vão ter, né? Dentro da empresa, antigamente a empresa pegava e contratava uma equipe para ficar lá, e hoje ela pega o consultor vem, faz a tarefa e vai embora. Você está tendo processo de terceirização, está tendo processo de downsizing e tal. E a universidade está rigorosamente desadaptada desse processo. Isto implica em crise de identidade para muita gente dentro da universidade, né? E os serviços de atendimento psicológico, por exemplo, da UNB, vivem cheios de gente que não sabe quem é, que não sabe o que está fazendo ali, etc., né? Antigamente você ia a um psicólogo porque você queria se matar, né? Hoje você vai a um psicólogo para saber quem você é. E as pessoas sabem cada vez menos quem são. Nós estamos vivendo esse processo de mudança de trabalho, de mudança do emprego para mudança de trabalho. Ele provocou na sociedade como um todo uma profunda crise de identidade e um profundo sentimento de solidão. Você tem toda a razão. Uma pergunta mais, professor Vanderlei? Eu tinha uma pergunta, professor. Tá, ele também tem. Então, por favor. Eu pergunto enquanto o microfone chega? Então, professor, é o seguinte. O Banco Central, assim como, né, diversas empresas, dá um peso
forte ao papel do gerente, do gestor, né? Inclusive como produtor de melhorias, vamos dizer assim, de mudanças, né? No mínimo um elo fortíssimo da cadeia. Me parece extremamente excessivo isso, né? Me parece que melhorias vêm muito mais de um esforço mais coletivo, do conjunto, né, de trabalhadores, do que propriamente dessa instância organizacional. Nas suas pesquisas, que tipo assim de práticas gerenciais você encontrou, né? Produtoras de sofrimento e prazer. Concretamente falando assim, Tá. Por favor. Não, tá ok. Eu vou te dar alguns dados, é claro. E por favor, tome cuidado com os dados que eu te der, porque eles não são aplicáveis assim, sem mais nem menos, em qualquer estrutura de trabalho. Quer dizer, em saúde mental e trabalho, nós estamos condenados ao diagnóstico, né? A bancário sofre disso, sim, mas este bancário, neste banco, sofre do quê? Né? Então, tome cuidado com o que eu te disser. Mas, por exemplo, uma coisa interessante. Uma chefia autoritária e uma chefia democrática não são muito diferentes do ponto de vista de saúde mental. Né? Curiosamente. Você pode defender uma chefia democrática por várias razões, mas não do ponto de vista de saúde mental. Porque ambas as chefias, tanto a democrática quanto a autoritária, elas te dão claramente uma direção do que você tem que fazer, como que você tem que fazer, etc, etc, etc. Um chefe autoritário, você aprende o que você tem que fazer para se dar bem, para não ser punido, etc, etc. E aprende a enganá-lo, né? Aprende a enganá-lo muito facilmente. Então, você não necessariamente implica em sofrimento com isso. O que implica em sofrimento é uma chefia, é uma gerência, é uma liderança laissez-faire. É um indivíduo que, laissez-faire, vocês sabem, vem de deixar fazer. É um tipo de liderança que sai da posição de definir um rumo, um norte, uma orientação, e que issa as velas e vai para onde o vento assopra. Para onde o grupo pressionar, ela se dirige. Né? Porque esse tipo de gerência, esse tipo de liderança, ela não te permite controle sobre o trabalho. Né? Hoje você faz e está ótimo, amanhã você faz a mesma coisa e está errado, depois você orienta, vai para um lado, depois você orienta, vai para o outro, etc, etc. E as pessoas começam a reclamar da liderança laissez-faire, né? Elas começam a se sentir sofrendo com esse processo. E aí, muitas vezes, por ingenuidade, acaba pedindo autoritarismo. Falando, alguém tem que dar direção nessa situação. Não está pedindo autoritarismo, está pedindo direção, está pedindo norte, está, né? Pedindo orientação. Esse é um das descobertas importantes, né, em termos de saúde mental e trabalho, que eu posso te dar como exemplo. A outra é a questão dos fluxos de comunicação. Nós tem uma pesquisadora nossa que está fazendo uma tese agora, uma dissertação agora sobre isso, e ela está vendo coisas que já foram discutidas em Tavistock, né? A passagem do fluxo de comunicação garantido pela gerência é uma coisa extremamente importante em termos de saúde e doença mental, porque também impede controle sobre o trabalho ou facilita controle sobre o trabalho, também impede intervenção sobre a produtividade, a produção, a qualidade do trabalho, ou facilita a comunicação sobre o trabalho e tal. De maneira que você pode ficar tranquilo, quer dizer, não estudei o Banco Central, mas mesmo no Banco Central, como em qualquer outra empresa, o papel da gerência em termos de comunicação ou não, e em termos de estilo de direção, são dois fatores que, assim de chofre, eu me lembro que podem, sem dúvida, intervir no processo. Professor. Ok. Bom, no início o senhor citou trabalhos específicos sobre bancários. Uhum. Que relação o senhor estabeleceria entre o trabalho do bancário, se é que existe a possibilidade de estabelecer uma relação, com a construção de significado ou do significado? Nós chamamos o sofrimento do bancário de síndrome do trabalho vazio. E chamamos de trabalho vazio exatamente porque é um trabalho onde é muito difícil construir significado. Um caixa nos dizia, e isso virou um ícone da nossa pesquisa,
que ele começa o trabalho com 0 e é exatamente o que ele tem no final, né? Então, faz e não faz nada. Um outro dizia que chegava no final de semana, ele limpava a casa, o quintal, né? E que quando chegava no fim da jornada, ele tinha um bando de folha de árvore de um lado e o quintal limpo do outro. Então ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha visto o que ele estava fazendo. E que quando ele chegava no trabalho, ele chegava com uma pilha de papel desse lado, e quando ele terminava, a mesma pilha de papel estava do outro lado. E que ele, sinceramente, não sabia para que diabos que ele tinha mexido tanto papel de um lado para o outro. Essa impossibilidade de construção de significado, ela não acontece só com o bancário, não. Ela acontece, por exemplo, no trabalho ligado à política, né? Casas como Assembleia, Câmara, estaduais ou federais, daí por diante e tal, né? E se eu um dia vier investigar o Banco Central, eu vou perguntar sobre isso. Vou perguntar sobre isso. Muito obrigado, professor. Tá. Alguém mais? Alguma pergunta para o Dr. Vanderlei? Eu tenho mais uma, pode, gente? É rápido. É o seguinte, não, né? Vamos embora. Nesse momento que você fala, né, o colega Gustavo já tinha falado sobre isso, essa mudança, né, da sociedade, né, sociedade do emprego para a sociedade do trabalho. E aquele tema que você trazia para nós de que nós criamos significados por intermédio do trabalho e da linguagem, não é verdade? Uhum. Mas nesse tempo em que, né, o trabalho vai tomando todo esse novo lugar que você fez alusão, é ainda correto fazer essa partição tão forte entre trabalho e linguagem, por exemplo? Para efeito de criar significado? Cada vez menos. Não é verdade? Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez mais. O trabalho é linguagem e a linguagem é trabalho. Eu tenho o exemplo que me veio imediatamente na cabeça quando você estava falando. Eu estava em frente a um sindicato que eu tinha que dar uma palestra lá. Eu não lembro o que eu tinha que fazer. Eu sei que eu acabei esperando na fila do cachorro-quente. Tem um sujeito com um carrinho todo cheio de coisas, daqueles cachorro-quentes que tem um monte de tranqueira, né, que fica aquele sanduichão desse tamanho assim. E aí tava lá um sujeito na minha frente pedindo um cachorro-quente e ele disse: olha, só que eu queria o tomate cortado em fatias. Eu queria o tomate cortado em fatias, porque o tomate lá estava cortado em pedacinho, em cubinhos, né? Não em fatia. O dono do carrinho disse: não posso fazer. Por que você não pode fazer? Eu estou vendo o tomate inteiro aí, eu estou vendo a faca aí, é só eu pegar o tomate e cortar a faca em fatia, que é do jeito que eu quero. Não posso fazer porque senão estraga o meu estilo. Entendeu? Estraga o meu estilo. Eu tenho um estilo. Repara, isso é linguagem. É linguagem na sua legítima expressão. Quer dizer, o sujeito tinha um estilo, tinha se reconhecido por ele. Como é que você vem agora e estraga o meu estilo, né? Por isso também a gente fala que muito dos trabalhadores informais têm trabalhos muito melhores do que se ganhassem a mesma coisa numa relação formal. Evidentemente que é muito mais criativo vender cachorro-quente do que apertar o mesmo parafuso na mesma fábrica durante 8 horas por dia, durante 5 dias por semana, né? É um trabalho onde a questão da linguagem, a elaboração e a relação linguagem-trabalho cada vez fica mais promíscua. Cada vez fica mais promíscua. Vide, o outro exemplo que eu quero te dar a esse respeito é exatamente a informática, onde o trabalho por si é a linguagem. É o desenvolvimento da linguagem, etc. Você trabalha com editor de texto, você trabalha com... né? Como é que era uma carta antes? Na época do emprego, como é que era escrever uma carta, né? Numa empresa de porte médio para cima. Você tinha uma secretária, você editava a carta, né? Aí a secretária ia para lá, transformava os sinais dela taquigráficos em palavras, alguém datilografava, né? Aí depois alguém corrigia,
depois voltava, depois ia para o chefe. O chefe mexia em alguma coisa, voltava para o processo. Era uma linha de montagem onde as palavras se organizavam. E se organizavam na cabeça do chefe. Né? Elas se organizavam na cabeça do chefe estritamente. Era taylorizado o processo, ninguém escrevia cá. Hoje você tem uma maquininha na tua frente que te traz toda a linguagem toda, recorta, cola, etc, etc. E você, no fim das contas, se cria um processo, reorganiza, no mínimo, e cria, né, na melhor compreensão da palavra, toda uma forma de comunicação. E vale para e-mail, e vale para MSN, e vale para Excel, e vale para quase todos os produtos que a gente lida cotidianamente dentro da situação de trabalho, né? Um outro exemplo que me vem à mente foi de um processo de seleção. Entra o selecionador de pessoal e diz: muita gente aqui, verdade, bastante gente, como vão vocês, tudo bem, etc. A propósito, quem leu o jornal hoje de manhã? Algumas pessoas levantam a mão. As pessoas que não leram, por favor, podem sair, que já foram selecionadas. Eu não posso ter na minha empresa alguém que não sabe o que está acontecendo no mundo hoje, porque o dólar pode ter subido, caído, o ministro... né? Pode estar acontecendo qualquer coisa e aí vai mudar tudo, e aí a produção vai ser diferente, e aí como é que vai ser? Eu preciso de alguém bem informado, e outra vez linguagem de trabalho acaba sendo a mesma coisa. Obrigado, professor. Alguma pergunta, gente? Mais? Tá difícil. Daiane, né? Isso. Em relação, eu estou estudando há algum tempo para o meu trabalho de monografia sobre teletrabalho, trabalho à distância. Uhum. E em relação à saúde mental dos trabalhadores, por exemplo, que acho que é a nova tendência, é seguir para esse rumo. E eu vi algumas teorias que falam que aumentaria a produtividade do trabalho em casa, com computador, com fax, telefone, e que diminuiria até mesmo a concorrência entre pessoas trabalhando entre si, e até mesmo o ambiente ficaria melhor. Mas em relação até mesmo a comunicação entre pessoas, ociosidade, você está em casa, você pode trabalhar ou não, independente de entregar o trabalho para o gerente, para o seu gerente. Como ficaria assim nessa gestão de saúde a mente, digamos, do futuro trabalhador, do futuro teletrabalhador, digamos? Quando você fala em teletrabalhador, tem vários significados para a palavra, né? Você tem, por exemplo, o pessoal de call centers, né, que fica atendendo reclamação do cliente, ou que fica explicando onde é que você tem que apertar para que qual botão que você tem que apertar para que a tua impressora imprima, né? Impressora, não sei se você sabe, tem alma, né? E tem uma alma histérica, então você precisa ficar olhando para ela imprimir, senão dá problema. Não. Esse tipo de teletrabalhador, de teleworkers, de call centers, é um trabalho que nós estamos estudando bastante, e ele é um trabalho problemático, bastante problemático. Não estamos ainda totalmente seguros do que eu vou te dizer, mas as pesquisas têm indicado que esses trabalhadores sofrem dos mesmos problemas que sofria a telefonista antes. Ele é uma espécie de... ele é um trabalhador da linguagem. Um trabalhador da linguagem, como era a telefonista quando havia telefonista, né? Tem alguns lugares que ainda tem telefonista. Em hotel, por exemplo, tem telefonista. Mas ele tem o mesmo tipo de drama que foi detectado nas telefonistas e continua valendo ainda hoje para as telefonistas. Então, esse tipo de trabalhador é por aí, né? Os trabalhadores que estão em casa, eu lembro muito de um filme, Shortcuts, onde tem uma menina dando uma madeira pro filho e cuidando da panela de arroz, ao mesmo tempo que fazia fantasia erótica, porque era esse o trabalho dela. O fulano ligava e ela ficava dizendo: agora eu vou fazer assim, vou fazer assado, com voz sedutora, tal, etc., enquanto dava uma madeira para o garoto, né?
Isso está ocorrendo cada vez mais, né? As estatísticas falam em algo perto de 20% de trabalhadores desse tipo nos Estados Unidos. Nós conhecemos muito pouco sobre isso. O que nós sabemos é que cada vez mais é a questão da individualidade que está colocada, cada vez menos a questão da equipe, do pertencimento da equipe acontece, e isso tem que gerar cuidados, tanto assim que o pessoal que trabalha dessa forma, no geral, monta algumas horas onde você tem que estar na empresa para poder encontrar as pessoas, conversar e tal, etc. Mas eu ainda não tenho para você, infelizmente, não tenho um quadro típico desse processo, não. Nós vamos estar estudando isso, estamos estudando isso, e é mais difícil estudar do que uma população dentro de uma empresa, porque é muito difícil, você tem que ir atrás do sujeito, né? Então, há pouco tempo nós estamos conseguindo desenvolver instrumentos eletrônicos de investigação de saúde mental no trabalho, né? A gente está conseguindo hoje fazer tele-investigação também de saúde mental e trabalho, né? Quando isso ficar melhor, mais fácil, eu vou poder responder para você com mais clareza. Me pergunta de novo daqui a um ano. Bom, alguma pergunta para agora? Para agora. Para esse ano. Para esse momento. Ok. Bem, na linha da pergunta do teletrabalho, eu vi alguma coisa de Domenico De Masi sobre a questão. E ele acha que uma das coisas interessantes do teletrabalho é o tempo livre que o trabalhador tem, ou seja, a maior gerência que ele pode fazer do seu tempo, não é? O senhor acha que isso tem alguma influência benéfica? Você está falando do De Masi, De Masi, sociólogo italiano, exatamente, etc. Ok. Olha, o De Masi viu o galo cantar e não sabe aonde, certo? O que o De Masi está assistindo é trabalho bom, trabalho construtor de significado. E ele achou que o trabalho acabou. O que ele fez? Ele confunde o trabalho com uma expressão do trabalho, que é o emprego. É como pegar o trabalho escravo e considerar o trabalho escravo como se fosse o único trabalho. Ele considerou o trabalho alienado dentro da fábrica, etc., etc., e passa a falar em ócio criativo. Você olha para ver o que é o tal do ócio criativo, é trabalho do bom, né? O trabalho de criação, o trabalho de construção de si mesmo, de construção do mundo, é esse o trabalho que ele está falando. É isso que ele está chamando de falta de trabalho, de uma sociedade sem trabalho, né? Ele tá propugnando uma sociedade sem emprego, né? Ou ele está anunciando a vinda de uma sociedade sem emprego e confundiu o trabalho com a sua expressão de emprego. Então, ele diz, eu escrevo 2 livros por ano e eu não preciso trabalhar para isso. O que ele não precisa é de emprego, cartão de ponto, etc. Ele está trabalhando feito louco, e mais do que antes. E, aliás, essa é uma situação da sociedade do trabalho. A sociedade do trabalho é uma sociedade que você trabalha mais do que a outra, não é? Por que você trabalha mais? Porque, entre outras coisas, porque é mais divertido. Você não consegue tirar férias dos teus interesses. Como é que você vai tirar férias dos teus interesses, né? Você tem vários trabalhadores hoje. Um pesquisador, por exemplo, o meu trabalho, né? Eu fico investigando os teleworkers para poder dar uma resposta para a moça o ano que vem, né? Isso é muito divertido. Por que eu vou parar e greve na universidade? Nós estamos vivendo greve na universidade. Agora é uma coisa divertida, né? Porque o pessoal fica falando, que bom que a greve vai durar mais uma semana, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Então, é uma relação diferente com o trabalho. É isso que está acontecendo. E é isso também que aponta para a questão que você está colocando. Entendeu? Obrigado. A rigor, pessoal, acho que o homem do homem não existe fora do domínio do trabalho, né? O homem do homem não existe fora do trabalho. Eu gostaria de ter escrito essa frase. O homem do homem não existe fora do trabalho. Quando eu escrever, eu cito a fonte. Bom, alguma pergunta mais? Acho que estamos precisando, né, de
se for alguma coisa a mais, ir fechando, né? Temos ainda o sorteio. Não sei ainda nem de que, vamos lá. Ok, podemos encerrar então aqui a parte da palestra do professor Vanderlei. Queríamos agradecer ao professor a sua presença aqui, né? Professor Dr. Vanderlei Codo, que é coordenador do Laboratório de Psicologia do Trabalho da UNB, e que trouxe aqui para nós uma série de instigantes colocações a respeito de saúde mental e trabalho. Desculpem o mau jeito, eu sou do tempo em que as pessoas falavam olhando umas para as outras. Essa história de falar através dessas maquininhas me deixa um pouco envergonhado, mas mesmo assim eu acho que aprendi muito. Falar sobre o trabalho é uma forma de trabalhar se divertindo, é uma forma de trabalhar aprendendo, e eu agradeço a vocês a oportunidade de ter aprendido alguma coisa. Obrigado. Obrigado, professor. Vamos então passar agora para o sorteio. Como vai ser o sorteio, gente? Deixa eu falar um pouquinho sobre o sorteio. Talvez o professor esteja com algum compromisso e não possa ficar aqui com a gente por mais algum tempo para assistir o sorteio, né, professor? Não, tudo bem. Depois eu vou ficar com inveja porque não ganhei nada. Pois Então. Nós esquecemos. Let me say it, let me go and no go flow. Let me reach, let me be hitch, the shoes are tripling. Let me say it, let me crush upon your shoulder. Let me reach, let me be hitch for the young.